que tudo continua funcionando, e dizer que essa capacidade criativa que surge na crise, que uma vez foi tão bem apontada também, entre outros, pelo Schumpeter, que fala, inclusive, um termo que é muito oportuno hoje, a destruição criativa. Vamos ficar valorizando o adjetivo do destruição criativa. Vamos minimizar a destruição e vamos criar, sair criando, porque essa também é, modernamente, a posição e a avaliação, eu diria, matemática e, ao mesmo tempo, sociológica de um Nassim Taleb, quando fala da antifragilidade. Tem, aliás, um belo livro tratando só sobre essa característica humana, que é a antifragilidade. Nós temos que ser antifrágeis, nós temos que aumentar as nossas resistências, não só ao vírus, como também a esse terrível vírus que é a estagnação criativa de Brasília. Nós precisamos levar para Brasília a criatividade para a saída, e aí só o governo pode fazer. Voltando ao Roberto Gianetti, no caso, Roberto, a rearrumação federativa, o mercado não pode fazer. Para começar, porque a maior parte da dívida dos estados e municípios, como todos sabem aqui, foi federalizada no momento de crise, no segundo mandato do governo FHC, e desde então, há 20 anos, os estados são tratados como relativamente incapazes por Brasília, financeiramente. A dívida continua federalizada, os estados têm que ir com o pires na mão, e se você olhar para o lado do manicômio tributário que vivemos, Lima, nós temos uma estrutura tributária onde os estados e municípios não têm seu próprio imposto, como o grande IVA nos Estados Unidos, que tem o sales tax dele, e o IVA dos regimes europeu, indiano, canadense, resto do mundo. Aqui nós temos fundo de participação de estados, fundo de participação de municípios em tributos federais. Esse descruzamento para que tenhamos um grande tributo federal chamado imposto de renda de um lado, onde o governo tem 100% da arrecadação, 100% da responsabilidade de fazer a coisa acontecer federalmente com o imposto de renda para valer. E, do outro lado, um grande tributo sobre consumo, que é um tributo que tem que ser federativo. E a partir daí, Roberto Gianetti, desde quando estados e municípios estão quebrados na saída da crise? Não estarão. Eles terão os antigos FPEs e FPM agora como parte do seu imposto de consumo, e não vão ter que pedir, por favor, ao governo federal para liberar a FPE para securitizar as suas dívidas. Eu imagino que o Brasil possa securitizar a dívida federativa, os estados, uma vez emitindo bons novos, como você, que participou, inclusive, na ocasião de toda a estruturação do Plano Brady, foi, aliás, um dos precursores dessa ideia no Brasil, que a gente adote esse mesmo conceito, e sobre isso, diga-se de passagem, a gente pode contar isso, não, Roberto? Temos, Janete, trabalhado juntos nesse conceito, portanto, estamos aqui avançando numa ideia que já está até estruturada. Ela pode ser estruturada para começar a rodar mês que vem, fazendo a colocação em mercado. Vocês vão achar que o Paulo pirou? Não, em mercado. Colocar em mercado títulos securitizados dos estados brasileiros. Podemos começar pelos menos endividados. Dou um exemplo de um estado do Ceará, de um estado do Paraná. E para quê, Lima? Não é só para repagar e pré-pagar a dívida junto ao governo federal e o estado do Paraná, dou como exemplo, ou do Ceará, ou do Espírito Santo, se livrarem dessa dependência, passarem a ser atuantes, emissores de títulos no governo, junto ao mercado nacional de títulos e ao mercado internacional de títulos, com seus respectivos ratings. E acabou-se essa história. E como é que o mercado vai acreditar nesses bonds? A partir de uma securitização dos ativos tributários, não tributários, patrimoniais desses estados, e principalmente pela gestão do dia a dia desses estados. E como é que nós temos que fazer isso? Desempossando
os ativos que estão no nosso sistema bancário, para começar. Como? Liberando compulsórios, como, aliás, avisou Roberto Campos Neto, só que ao invés de 100 bilhões, Roberto Campos Neto pode partir, que tal, para 300 bilhões. Ou seja, na realidade, eu fico vibrando de otimismo com a rearrumação geral que nós podemos fazer no Brasil. O Brasil pode ser um país novo, não só nas suas empresas, como o Roberto Lima estava muito bem falando, nas famílias que estão se reestruturando, num sistema educacional que, chequei aqui, que estou aqui em Petrópolis, aqui chegando no interior do estado já, num aplicativo, o dever de casa para o ensino médio dos jovens brasileiros. Isso, se a gente mandasse fazer um aplicativo para colocar aula virtual, sem uma crise, ia demorar quanto tempo? 1 ano ia ser pouco. A Secretaria de Educação ia pedir 2 anos para implantar. Implantou em menos de 1 mês. Então, eu fico entusiasmado, porque eu acho que essa crise é bendita. Não fosse, lamentavelmente, pelas mortes que traz, e que cada morte não tem preço, porque é uma coisa que machuca muito o ser humano, eu acho que é uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. Muito menos com bate-boca, conversa de comadre, um dizendo que o outro está errado, quando, na realidade, nós estamos diante de uma riqueza de saída de crise extraordinária. Paulo, Roberto, se me permitir, claro. Agora a questão do empossamento de recursos. Ontem houve uma decisão no Conselho Nacional de Justiça de permitir que depósitos judiciais em garantia de ações trabalhistas possam ser substituídos por seguro-garantia e por fianças bancárias. Quer dizer, é um dinheiro que realmente está empossado e faltando no capital de giro das empresas, desde sempre, mas agora mais ainda, né? Alguma coisa ainda que tem que ser feita nos depósitos que garantem ações tributárias, mas tem aí também uma oportunidade, alguma coisa que pode representar alguns bilhões de reais e que não representa custo, é um dinheiro que já existe. Né? Eu queria só fazer uma pergunta, talvez até um pouco ingênua demais, mas quando você fala em irrigar a economia, irrigar a economia, tudo que nós temos que começar a pensar em fazer desde já, nós que vivemos nos anos 80, e com todas as crises do Brasil vinham do fato que nós temos um cenário de hiperinflação, e de quando em quando a crise era criada pela tentativa de combater a inflação através de planos heterodoxos e tudo isso. Hoje nós temos uma crise real um pouco diferente. Mas a pergunta seria, irrigar a economia com muito dinheiro nesse momento, até que ponto isso pode ter alguma implicação nos índices de inflação que a gente vinha conseguindo manter extremamente baixos nos últimos anos? Muito bem. Respondendo uma pergunta que não tem nada de ingênuo, é talvez a mais complexa, porque diz respeito à política econômica. Já havia, Lima, o diagnóstico feito pelos melhores economistas brasileiros, e são muitos, bons, de que nós tínhamos que alterar o truque da economia brasileira, a parte o aumento da produtividade que vem com as grandes reformas estruturais, a tributária, a administrativa, a emergencial, etc. O outro truque é alterar o padrão, o mix de política monetária e fiscal que temos tido historicamente, não por meses, por décadas, que é a política monetária, principalmente quando se lê política monetária como política muito rígida de juros, que veio desde a saída do Plano Real, 94, políticas extremamente rígidas no plano monetário e extremamente frouxas no plano fiscal. Por isso, inclusive, faço uma ressalva que não é anti-keynesiana, porque acho que o Keynes, se vivo, estaria me dando razão. A nossa situação não é keynesiana, portanto, a tropa que está aí dizendo vamos gastar, vamos liberar geral, vamos fazer a abordagem keynesiana, não perguntou para o Lord Keynes o que é que ele diria hoje para o Brasil. O Brasil já pratica frouxidão fiscal há décadas. E tem que alterar o mix. Nós temos que liberar essas centenas de bilhões em recolhimentos compulsórios, onde um governo expropriador social, o governo é um Estado expropriador social, expropria para o FGTS, expropria para o INSS,
expropria via recolhimentos compulsórios, expropriou até bem pouco tempo com empréstimos compulsórios, com confiscos cambiais, inclusive do café. Onde está essa dinheirama toda? Uma parte se perdeu, mas a outra, como você bem falou, depósitos judiciais, está toda ela empossada. E é para benefício da máquina pública. Portanto, não é dizer sair gastando. É justamente como o nosso programa, eu vou tentar ver se a gente libera o mais rápido possível essa leitura, porque é curioso, a gente tenta fazer uma irrigação próxima de 1,4 trilhão esse ano, Lima, mas com quase equilíbrio absoluto fiscal. Eu sei que é um negócio meio... Mas eu faço as contas e a gente, entre 2020 e 2021, existe um equilíbrio fiscal intertemporal. Imagina se começa a haver uma noção no mercado financeiro brasileiro de que esta maluquice é possível, que a gente irriga, mas que fiscalmente, que é o que interessa, saber se tem um gastador que não produziu nada, criando propensão inflacionária, não terá, por mantendo os estáveis. A China que se cuide, porque o Brasil vai crescer 7%, 8%, que nem a Índia. Agora, para isso, é preciso que a gente acredite na capacidade da gente pensar coisas novas e saia fora da caixa. Ô, Paulo, a sua resposta me fez lembrar um debate acadêmico muito grande que teve agora entre economistas e que agora é um caso muito prático da gente ver isso em jogo, em bola no campo, que foi logo depois da crise de 2008, a política de quantitative easing dos Estados Unidos e da Europa jogaram trilhões de dólares, literalmente trilhões de dólares no mercado. Sim, foi. Havia uma expectativa de que esse aumento da base monetária iria gerar inflação e que essa inflação poderia ser grave a nível mundial. No entanto, grande parte desse dinheiro correu não para consumo, mas para ativos. Isso mesmo. Inclusive da Europa e dos Estados Unidos, não nas suas próprias economias, mas dos países emergentes, que nós vimos aqui no Brasil, inclusive, uma avalanche de recursos que aplicava aqui no Brasil até no curto prazo, no chamado carry trade, como também ativos financeiros, bolsas, etc. Se nós tivermos agora, como tudo leva a crer, uma nova rodada de quantitative easing internacional, e aqui no Brasil, inclusive, uma avalanche de dinheiro que o governo federal vai ter que pôr, 400, 500 bilhões, para irrigar a economia, fazer socorro de pequenas empresas. Não falamos ainda das instituições financeiras, que talvez estejam também passando por um momento de inadimplência um pouco crítica que nós temos que analisar. Como é que nós vamos ver que esse dinheiro, que esse aumento de base monetária não gera inflação? Você tem algum sentimento, alguma percepção sobre isso? Volta até um pouco à pergunta do Lima, mas aqui não ficou bem respondido em função da experiência vivida em 2009 e 2010. Para encurtar uma conversa que essa é teórica e vai longe, é preciso apenas nos lembrarmos de que a hipótese friedmaniana da utilização plena de capacidade é uma hipótese robusta e necessária, é uma hipótese que precisa estar na equação quantitativa da moeda para você ter um efeito mecânico entre o aumento da quantidade de moeda e a repercussão em preços. Se a gente relaxar a hipótese de plena capacidade, e eu já vou relaxar, uma parte importante desse impulso monetário vai para o aumento e a resposta direta do Y, que o economista usa, a produção real. E onde é que está isso? Na economia aberta, na globalização. Isso deixou, inclusive, o Friedman muito perplexo no final da sua vida, porque ele assistiu uma boa parte desse quantitative easing, que precedeu, inclusive, a grande recessão, feito pelo um dos seus discípulos no Fed, e que, no entanto, não repercutiu inflacionariamente. Por quê? Nós somos um mundo novo que tem apenas, eu vou só citar, apenas uma China, e se não tiver, então, a China, temos uma Índia. Se não tivermos uma Índia, temos um Sudeste Asiático. E se não tivermos no Sudeste Asiático, temos um monte de emergentes.
inclusive gostaria que estivéssemos nós no Brasil, e, aliás, estamos, não quero ser agressivo e dizer que o nosso país é para baixo. É só olhar para o agronegócio, todos os setores agroindustriais envolvidos, que a gente vê que no campo onde nós temos condições de plataforma mundial de produção, ou seja, tributo baixo e juro mais ou menos no lugar, que é o agronegócio, nós temos resposta de produção pujante. O que não temos isso é no sufocado setor industrial. Então, o nosso problema, voltando à tua pergunta, não vai haver repercussão inflacionária, vai ter um monte de gente oferecendo produto. Assim como quero tomar carona também, dizendo para você que o Brasil pode se reposicionar industrialmente. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Essa é a hora de nós trazermos aqui uma indústria 5.0, para estar no Brasil, reformulando o processo industrial brasileiro. Aí vai dizer, pô, esse cara agora virou industrialista, intervencionista. Nada disso. O que eu não posso é me conformar de ver oportunidades de ouro eu não digo para a nossa geração, para a geração logo a seguir, de 40 anos, de 30, e os nossos netos de 10 que estão nascendo, e esses caras vão ter um novo Brasil desenhado para ter um capitalismo pulverizado, próspero, tirando o resto que ainda falta da nossa população pobre, da situação de dificuldade. Tudo isso é possível a partir desta crise. Por isso é que me anima muito. E a irrigação financeira pode começar através do esquema dos recolhimentos compulsórios. Mas quero dar para o Lima mais uma boa ideia, que é na área de infraestrutura, para a turma da infraestrutura que deve estar hoje, poxa, chateada. Bom, agora só lá para 2023 é que vão pensar mais em usina. Nós temos que estar pensando nisso. O projeto pode ser feito remotamente. O BNDES tinha que ser acessado remotamente. Para quê? Porque nós temos quase 400 bilhões de dólares de reserva, Lima, e uma parte disso era um projeto que eu apresentei, inclusive, na época ao Meirelles e ao presidente Temer. Por acaso não vingou. Disse, olha, por que nós não apartamos? A parte 50 bilhões de dólares dessa reserva ociosa, que é um outro ativo ocioso do Brasil, de 300 e tal, aparta 50 bi. Faz um fundo em Londres para financiar um fundo que decidindo a nível de mercado, vai escolher os melhores projetos brasileiros para investir maciçamente no projeto de infraestrutura. Faz a conta do impacto que isso teria amanhã, o anúncio desse. E, no entanto, nós estamos sentados em reservas que não nos beneficiam nada, com praticamente zero de juro, só por causa de um suposto receio de uma crise cambial que não vai acontecer, porque o Banco Central está demonstrando que ele profissionalizou a maneira de administrar a crise. Então, portanto, também é uma outra área de reservas internacionais que podem ser acionadas. Ô, Paulo, até você falando em câmbio, eu recebo aqui muitas perguntas que estão vindo, vou simplificar todas numa pergunta só, a respeito exatamente da questão cambial. Até por um certo desentendimento que às vezes tem no mercado, né? Parece que o câmbio desvalorizado é uma coisa exclusivamente negativa e esquecem de ver o lado virtuoso de um câmbio desvalorizado, como tiveram Coreia, Japão e Alemanha depois da Segunda Guerra, que trouxe um desenvolvimento industrial fantástico, porque a economia ficou mais competitiva. Sim. O que você acha desse câmbio de 5,20, 5,10? Nós estamos próximo do equilíbrio? Eu sei que é uma pergunta difícil para economista. É meio achismo, porque o mercado hoje está numa volatilidade. Qualquer anúncio de qualquer coisa mexe no câmbio. Mas o que você acha que está sendo feito da política cambial e qual o papel do Banco Central nisso, como pelo menos moderador da volatilidade? O Banco Central, Janete, já faz a parte dele, que é introduzir alguns freios nas curvas mais fechadas do mercado, como recentemente tivemos algumas curvas fechadas e o Banco Central aplicou o freio na entrada da curva, e não esqueçam, até uma aceleração na saída da curva, porque senão você patina com o seu automóvel. Então, é preciso ter expertise. E o Banco Central hoje é um expert nesse assunto. O que o Banco Central não pode fazer?
é desenhar um plano econômico para a retomada desta crise e transformar esta crise no grande mote da retomada do desenvolvimento nacional. Isso não é tarefa do Banco Central. E na hora que fosse anunciado com categoria, arredondadamente, um projeto como esse, o câmbio ia ficar abaixo de R$ 5 para começo de conversa, como, aliás, está nas nossas projeções, um câmbio entre R$ 4,50 e R$ 5. Mas eu não gosto de, apesar de, como consultor, projetar alguma coisa sobre câmbio. Câmbio é aquilo que o Brasil quer fazer de si mesmo. Se a gente não sabe o que vai fazer com o nosso futuro, R$ 5 é barato. Que tal 6? Ele não está sabendo mesmo o que vai acontecer. Agora, se nós somos senhores do nosso tempo, donos da nossa vontade, entendemos que o nosso futuro é brilhante, o mercado começa a comprar real e vender dólar no dia seguinte. E se nós securitizarmos uma dívida de Estado, olha, imagina, Roberto, a gente anunciando que daqui para frente, cada Estado, a partir de 2021, vai cuidar de si. Não tem mais pires na mão, mas a partir de um começo em que nós vamos arredondar esse processo, e para começar nós temos que fazer essas defesas que você lembrou muito bem. Como é que é isso que quem pode pagar ICMS não vai pagar ICMS? É preciso fazer uma moratória organizada dos tributos. Eu não vejo ainda ninguém fazendo isso de modo coordenado. A moratória é necessária, sim, mas ela tem que ser pontual e justificada, porque, senão, como o Lima mencionava, nós teríamos empossamentos da liquidez. Os bancos privados, preventivamente, deixaram de ser liberais e querem agora a volta do BNDES. Engraçadíssimo isso. Eles que queriam reduzir a pó os bancos públicos, queriam privatizar tudo, agora eles querem que os bancos públicos retornem. Estão até corretos. É a tendência natural. O banco privado ele tem que tentar se preservar. E é a função do gestor público empurrá-los para fora, porque eles são que nem o gari, eles são atividade essencial, eles têm que correr o risco do coronavírus, modo de falar, figurativamente. Os bancos são atividade essencial, portanto, eles têm que correr risco. Hein? Nós ainda temos 5 minutos, eu quero passar a palavra para o Roberto Lima, que eu acho que ele quer te perguntar alguma coisa. A gente acabou falando bastante daquilo que as grandes oportunidades que o Brasil poderá aproveitar em saindo da crise, mas eu acho que entre os nossos participantes e nós mesmos tem uma preocupação muito grande com o hoje, né? E acho que as grandes empresas sempre encontrarão uma maneira de se sair com alguma dificuldade, maior ou menor, mas o Brasil é feito de pequenas e médias empresas também, são os maiores geradores de emprego e hoje sofrem muito. O que a gente percebe foi uma agilidade no governo em estabelecer uma série de medidas que procuram dar a essas empresas recursos, como você falou, de irrigar a economia, seja por adiamento no pagamento de impostos ou encargos sociais, acesso a alguns tipos de financiamento. Nós vimos uma mudança de postura quando a gente vê os 3 principais bancos privados brasileiros fazendo oferta de capital de giro a longo prazo, a taxa de 3,75% ao ano, simplesmente porque está constatado que a melhor coisa que um banco pode esperar é que seus clientes se mantenham vivos, saudáveis e com condições de pagar os seus empréstimos. Então, eu acho que nós temos muitas lições aprendidas, né? O outro lado, que também vai ser muito interessante verificar o que está sendo feito, é da relação de trabalho. Ontem nós tivemos uma brilhante audiência com o Dr. Luiz Carlos Robortella, que nos falou de tudo que podia dizer dos detalhes da medida provisória que estabelece uma facilidade na interpretação da lei do trabalho, como valorizar, sobretudo, a relação contratual entre o indivíduo e a empresa. Quer dizer, muita coisa aconteceu com uma certa velocidade. Você acha, em primeiro lugar, essas medidas são boas, são suficientes, outras poderão vir para melhorar a vida das pequenas e médias empresas no Brasil? E, segundo, será que essas lições aprendidas podem ser usadas para fazer uma evolução do nosso quadro regulatório para o futuro que seja muito mais favorável ao desenvolvimento do setor privado brasileiro? Claro. Pergunta que não é compatível com o quase término da
da nossa excelente... Eu adorei, então agradeço a todos que estão aí até agora. Eu gostei demais da repercussão que aí, através de você, dos dois Robertos, a gente teve das nossas palavras, e quero encerrar fazendo também um apelo às autoridades em relação a terem mais coragem em relação a estender a mão para as chamadas micro, pequenas e médias empresas. O que tem sido anunciado é bom, é na direção certa, Lima. E é bom que você tenha perguntado, porque eu quero dizer que é absolutamente insuficiente. O BNDES, eu não gosto de falar de uma instituição, por acaso tive o prazer e a honra de presidir, que é uma notável instituição brasileira, notável, e que está sendo, neste momento, relativamente ainda desperdiçada por ociosidade. Botar aquela turma para trabalhar remotamente mais do que tem trabalhado. Eles anunciaram, por exemplo, num pacote de 55 bilhões, que não é 55 bilhões, porque a maior parte é justamente adiamento de pagamento de empréstimos já feitos, o dinheiro que sai do BNDES, que é superavitário. Estranho, né? Que tem uma caixa preta e ele está sempre superavitário. E vão lá quase 20 bilhões para a Caixa Econômica, 5 bilhões anunciados de crédito novo para pequenas e médias. Que tal botar um zero aí e fazer o 5 virar 50? É este o nível da diferença que está faltando. E como? Os bancos, se nós fizermos através do sistema tradicional do BNDES Giro, aliás, diga-se de passagem, não querendo entregar, mas o BNDES Giro, em 2019, foi extinto, Lima. Extinto. Agora retomaram. E ele emprestava, na minha época, 1 bilhão por mês. E, portanto, você faz a conta que anunciar 5 bilhões nem coça. Agora, tem um projeto lá pronto, que é o cartão BNDES direto, diretíssimo. Nessa hora, assim como a gente está fazendo um esforço medonho para criar kits de testes aos milhões, manda o presidente Montesano rodar plástico do cartão BNDES aos milhões também, cria milhões de mutuários do cartão BNDES com o apoio do mercado segurador para fazer seguro de pagamentos. Esse projeto eu deixei pronto lá, só não tive tempo de implementar, mas ele está pronto. E, com isso, a gente precisa do sistema bancário, que, nesse momento, como eu disse, eu entendo o justo receio dos banqueiros. Então, vai o BNDES fazer direto. Então, quando uma pequena e média empresa, resistindo à crise, resolve entrar na Calunga, por exemplo, para comprar um computador novo, em meio à crise, justamente porque ela quer vender remotamente, tem que fazer uma plataforma de e-commerce, por exemplo, isso é uma notícia maravilhosa. Mas cadê o capital de giro? Está no cartão BNDES direto, e que não precisa entrar no Bradesco nem no Itaú, com o meu devido respeito, que eu sou cliente lá também, mas prescinda. Deixa eles correrem atrás do negócio que você montou. Agora, se ficar todo mundo lá na Avenida Chile fazendo quarentena, BNDES é atividade essencial, tem que ir para o risco. Eu acho que é isso que o presidente da República, sem saber dizer, está dizendo. Muito de nós temos que ir para a atividade e ir para o risco. Paulo Rabelo, as suas ideias são empolgantes. Hein? As suas ideias são empolgantes e muito... Não, empolgante é a situação que nós estamos desperdiçando. É verdade. O momento é disruptivo, é exatamente o momento onde novas ideias, novas posturas, novas atitudes devem ser tomadas. Eu acho que você deu para nós aqui um quadro, um elenco de ideias fantásticas, umas mais factíveis a curto prazo, outras a médio e longo, mas todas muito boas. Eu acho que a gente sai muito engrandecido desse debate. Queria te agradecer demais, agradecer ao Roberto Lima, agradecer ao Johnny e ao Lide por ter feito esse Lead Talks nessa terça-feira ao meio-dia, e aproveitamos muito para a gente refletir e, quem sabe, influenciar decisões, já que muitos têm acesso às autoridades, às pessoas que decidem, mesmo as empresas que têm que tomar decisão hoje sobre desempregar ou não, dar férias coletivas ou não. Ontem já tivemos um grande debate sobre isso com o advogado Robortella,
e seguimos o debate pelo LEAD, que eu acho que nesse momento de crise tem sido fantástico para fazer fluir as ideias, as pessoas poderem agir com mais lucidez, com mais segurança no futuro próximo. Johnny, passo a palavra para você para o fechamento. Eu queria antes... Posso fazer um comentáriozinho final que tem a ver com o Johnny? Claro, e depois passo para o Roberto Lima e eu faço só o encerramento oficial. Claro. Aqui. Primeiro, para deixar um abraço para o fundador do LEAD, e já que o Johnny está aí, manda um abraço para o João, que a gente tem o prazer e a honra de chamar pelo prenome. A gente tem um carinho muito grande pelo João e por tudo que ele tem feito, que é viabilizar essa comunidade de pessoas interessadas em fazer o Brasil acontecer. É o que ele sempre disse, networking com conteúdo, e que o Lima, o Furlan, o Gianetti e tantos outros têm conseguido manter ao longo do caminho. Isso é fundamental, porque nenhum Brasil se fará com um Paulo, um João ou um Roberto só. Nós temos que ser um grande time. E número 2, para dizer que lá em Chicago eu aprendi, se você diz uma coisa, procure demonstrar com a conta, com os números. Então, não sei se os números estão certos, mas vão viabilizar para o LEAD essas tais projeções e, a partir já de amanhã, também o tal programa de retomada consciente, onde os números do que a gente falou aqui estão apresentados. Muito provavelmente um capítulo seguinte, onde faremos também a avaliação dos cenários em relação ao impacto com dívida, emprego, etc., porque é importante fazer conta. Se algum economista sai dizendo alguma coisa, cobrem dele qual é a conta que ele fez, para que a gente não fique falando aqui, jogando conversa fora. Johnny, se a sua ideia me passar a palavra, eu queria dizer, Paulo, eu acompanho as suas palestras desde os anos 80, e eu me lembro ainda no Hotel Maksud, que você encerrou. A palestra era uma discussão profunda sobre a questão da dívida externa brasileira, que era um grande problema naquela época, e você encerrou essa palestra dizendo: vamos lembrar que eles ficaram com os papéis e nós ficamos com os ativos. Exatamente. Vamos olhar para aquilo que nós fizemos com o dinheiro que entrou no Brasil. E eu acho que a ideia é os ativos que o Brasil tem hoje, a nossa infraestrutura melhora com os empresários investindo em setores como transporte rodoviário, ferroviário, distribuição de gás, produção descentralizada de energia elétrica, aeroportos e tudo. Eu acho que o Brasil tem uma situação completamente diferente. Tem o problema da sua forma de funcionar, em que talvez as reformas, tanto administrativas como tributárias, possam tirar esse ônus que a gente carrega, que é um peso de falta de produtividade, e focar naquilo que já vinha sendo focado, e quem sabe a gente sai dessa crise muito mais forte. Mas que no meio do caminho nós temos que pensar em todos aqueles que estão precisando da gente, tanto a nível individual, das pessoas físicas, quanto das empresas que garante a renda e o trabalho para essas pessoas físicas. E cada um de nós, nesse momento, tem que ser muito solidário. Então, muito obrigado por ter me permitido participar. Eu que agradeço. Obrigado. Foi um prazer imenso rever o Paulo, mesmo que remotamente. E recado para todos: cuidem-se, isolem-se, não socialmente, mas fisicamente, porque socialmente eu tenho a impressão que nunca a gente esteve tão perto pela intensidade de contatos que nós temos. É isso mesmo. Um abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Roberto Lima, Roberto Gianetti, pela excelente moderação e debate. E, Paulo, deixar nosso agradecimento em nome de todo o LEAD, de todo mundo que nos assiste aqui, pelo seu tempo, por esse panorama que você pôde dar a todos. Aqui a repercussão foi excelente, foi muito positiva. Estou recebendo muita coisa aqui, imagino que todos aqui do call também. A gente está com um público muito alto aqui assistindo, a gente chegou a mais de 200 empresários assistindo aqui, muitas perguntas que o Gianetti recebeu. Então, te agradecer por esse tempo, já deixar aberto o convite para que você possa voltar para mais uma live conosco, se não essa semana, a próxima, para continuar esse panorama que foi muito bem informado por você. Então, nosso muito obrigado. De novo, Roberto, ambos Robertos aqui, obrigado pela moderação e debate. A todos que nos assistem,
Obrigado pela participação. Amanhã temos Lead Talk. Novamente, a gente informa vocês o horário e quem é o convidado especial do dia. Vocês vão receber por e-mail pelas nossas redes. Amanhã, quinta e sexta também. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou e uma boa tarde a todos vocês. Obrigado.